Caríssimos irmãos, daqui a pouquinho vamos já começar a nossa celebração pascal. Você que está em casa, reúna a família, acorde lá os demais que já ainda estão dormindo. Hoje é dia em que nós celebramos a vitória de nosso Senhor sobre a morte. Você que está em casa, nós sabemos, bem sabemos, temos o nosso folheto virtual. Ali no folheto virtual, o que muda hoje? Hoje nós temos a sequência pascal. Então também você pode acompanhar conosco, cantar conosco aí na sua família. Também a oração eucarística é a primeira, a número 1, então ela é um pouco mais complexa devido à não tão utilização dela. Então esteja atento também para que você possa estar participando conosco, mesmo virtualmente, mesmo junto à sua família. E vamos dar então início a essa celebração. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, Deus aqui nos reúne justamente para celebrarmos a nossa caminhada de fé e dentro desse tempo pascal celebrarmos também a nossa ressurreição, a vida nova a qual Cristo já nos mereceu. E para bem celebrarmos os santos mistérios, peçamos a Deus misericordioso o seu perdão. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados para morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glorifiquemos ao Deus unitrino.
Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia.
São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com Ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai, cristãos, afinal, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco, por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado, do elo forte, mais forte, vida que vence a morte, o Rei da vida cativo, foi morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão lençol, o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Cristo, Rei, piedade. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse:
tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e um outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, hoje, domingo de Páscoa, dia 12, dia em que nós celebramos justamente a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, e também celebramos a nossa vitória pela graça da fé sobre o mesmo pecado e sobre a morte também. É um dia, portanto, em que nós nos alegramos, apesar da pandemia, apesar de estarmos reclusos em casa, quarentena, também é o tempo em que nós nos alegramos. A família está reunida, não podemos ainda celebrar fisicamente a Eucaristia, mas participamos, reunidos em casa com a nossa família, dos santos mistérios. Quando nós, vejam, contemplamos a liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura que nós ouvimos é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz lá, Pedro, nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus, em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Vejam que para isso e nisso que consiste justamente a nossa fé: paixão, morte, mas também ao terceiro dia a ressurreição do Senhor. Então essa nossa fé é que nos ajuda a caminhar pelos caminhos da vida. Depois nós entramos na segunda leitura, carta aos Colossenses. Paulo fala assim: e se nós ressuscitamos com Cristo, devemos ficar o quê? Indiferentes, apáticos, angustiados? Não, pelo contrário, nós somos chamados ao esforço próprio da fé. Por isso que ele diz assim, versículo 1: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus Pai. Vejam que isso nós professamos a fé, isso também está descrito aqui na segunda leitura. Portanto, vejam, nós que já, não é simplesmente após a morte, nós que já ressuscitamos com Cristo, devemos agora o que? Nos esforçar. Vejam que isso é uma contínua dentro da nossa caminhada. Cada vez mais nós vamos superando as limitações, vamos superando as dificuldades, vamos vivendo na graça dos filhos de Deus e, consequentemente, também isso se torna o quê? Testemunho. Aqueles que não creem ou aqueles que ainda desconhecem a fé. Depois nós entramos no Evangelho de João. João vai dizer assim: até então, bem sabemos, uma semana é composta de 7 dias. O sétimo dia é o Shabat, quer dizer, descanso para o judeu. Então, aqui João está dizendo, existe uma nova semana. Lembre-se que Deus fez toda a criação numa semana. No sexto dia, Ele criou o homem, como vimos ontem na primeira leitura, criou o homem à sua imagem e semelhança, e no sétimo dia fez o quê? Descansou. Por isso o Shabat, por isso o dia de repouso. Mas para nós cristãos, o dia de repouso é o domingo. É o dia em que nós deixamos de lado os nossos afazeres, aqueles que podem, e justamente o que? Nos dedicamos às coisas de Deus. Vejam que esse tempo quaresmal, o finalzinho dele, e também toda essa semana
Santa foi um momento propício para que nós pudéssemos o quê? Nos ater àquilo que é realmente o quê? Essencial. Quando chega, por exemplo, essas datas, entre elas, esse tempo pascal, o que acontece? Nós vemos que o consumismo toma conta de nós, das nossas famílias. Então, durante esse tempo pascal, mais no finalzinho, e ao longo da Semana Santa, nós aprendemos justamente a moderar as coisas. Sabemos que o nosso Deus não é o nosso estômago, mas sabemos que é necessário os víveres, é necessário o alimento. Então, com isso também nós fomos o quê? Justamente reorientando a questão alimentar, mesmo a questão de chocolates, coisas mais, nós vimos aquilo que é necessário como deveria ser. Então, aquilo que foi e é um mal, torna-se também um bem para nós. Lembre-se daquilo que Santo Tomás falava: Deus pode tirar um bem de um mal. E também assim pode ter acontecido conosco nessa questão dos víveres, na questão dos alimentos. Mas também, de repente, Padre, nós não nos atínhamos tanto àqueles que são mais necessitados, aqueles que colocou durante a pandemia como os mais necessitados, crianças, principalmente o quê? Idosos. De repente, Padre, essa pandemia, que com certeza é má, nos fez abrir os olhos, nos sensibilizou para quê? Para a necessidade do cuidado dos menos favorecidos. Os idosos, que de repente eram para nós tidos como um peso, nós começamos o quê? A cuidar mais, a zelar, a acompanhar, a rezar de repente junto, a rezar por eles. Vejam que aquilo que era algo de repente até um peso, para nós tornou-se algo mais sensível. Estamos mais sensíveis a ele. Sabemos do amor que temos, daquilo que é bom deles em nossa vida, e nos ativemos mais a essa realidade também dos idosos. De repente, Padre, não tínhamos lá muito tempo, quando chega tempo pascal é a preocupação com isso, com aquilo, mas agora, vejam, devido à pandemia, mais em casa, dedicamos mais tempo para a nossa oração, a família estava mais reunida, isso com certeza foi bom, quer dizer, a não ser que estivesse alguém com coronavírus, né? Porque aí transmitia para todo mundo em casa. Mas não sendo isso, veja, momento de oração, momento de partilha, momento em que nós exercitamos a criatividade, as crianças estão em casa, agora o que vamos fazer? Vamos deixar lá na TV direto? Vamos deixar no smartphone, nos jogos, no videogame? Não, olha, tem limites, mas também temos que fazer o quê? Estarmos juntos, criamos coisas, convivemos. Vejam que coisas boas, aliás, coisas que poderiam ser tidas como más, tornaram-se coisas boas em nossa vida. Por isso que existe, como diz aqui o Evangelho, uma nova criação, uma nova semana, um dia em que nós dedicamos mais tempo a Deus, e para nós isso é o dia do domingo, é o dia da família, é o dia da caridade, é o dia da instrução na fé, é uma nova vida que nós recebemos. Por isso que João também coloca que Maria Madalena, bem de madrugada, ela vai ao túmulo. Mas vejam que ela não está preparada, nada levou, não iria embalsamar o corpo, não iria perfumar o corpo, nada levou, mas ela constata um fato. Vejam que a ressurreição de Jesus é um dado de fé, por isso que nós, é um dom, por isso que nós devemos o quê? Pedir o dom da fé a Deus. Por quê? Perante um fato, a ressurreição do Senhor, nós podemos ter pelo menos 2 pontos de vista. Podemos pensar assim como Maria Madalena pensou: olha, roubaram, levaram o corpo do Senhor. Ou podemos fazer que nem o discípulo amado, ele viu e creu, ele viu e acreditou. Hoje também, em 2020, dia 12, pode ser que a experiência da ressurreição seja um dado que de repente não é muito significativo, não é assim tão importante e essencial para alguns, mas para nós é. Por quê? Pedimos e Deus já nos concedeu a graça da fé. Portanto, aquilo que poderia ser simplesmente mais um homicídio,
a paixão, a morte de nosso Senhor, que poderia ser mais um homicídio, é justamente um dado na qual Jesus venceu a morte. A morte não o reteve, a morte não o segurou. Com isso, ele teve também a oportunidade de quê? Manifestar a nós. Por isso que se nós fôssemos olhar um pouquinho mais o Evangelho, vocês vão ver que está sempre numa correria. Por quê? É a urgência de testemunhar isso. Não pode ficar fadado a nós. Nós que acreditamos. Outros de repente não acreditam. Outros de repente não têm essa graça da fé. Mas Deus já nos concedeu, nós já acreditamos. E agora o que fazemos? Bem, primeiramente, nós renovamos o quê? Nós renovamos a nossa vida, renovamos a nossa família. Consequentemente, haverá também uma renovação dos lugares aonde estamos. Sabemos que devido à pandemia existe essas dificuldades todas, de repente existe angústia, não sabemos bem como é, como será, mas sabemos que nós já fomos renovados com Cristo. E essa renovação, primeiramente, ela acontece na nossa família. O testemunho que nós damos aos filhos, o testemunho que nós damos àqueles que ainda não creem. Portanto, é um dia em que você, de repente, presencialmente, não estará junto com outros que ama. Então, quer dizer, para isso existem os meios de comunicação. Você vai dar testemunho da fé, vai mostrar o sentido daquilo que você acredita, que essa renovação ela vai se estendendo para os lugares. Vejam que tem coisas que não dependem de nós. Padre, nós temos polido, nós temos agora o direito de ir e vir. Se não me falha a memória, é o artigo 5º da Constituição, onde no inciso 136 fala do ir e vir. Padre, de repente nós, tem alguns trechos do nosso município, do nosso estado, que estão lá impossibilitados de trânsito. Padre, estamos cercados de repente no município, de repente estamos confinados à nossa casa, mas isso não depende de nós. Agora, o que depende de nós é vivermos justamente intensamente a nossa fé. E para isso não existe barreira, para isso não existe limites. O limite é justamente o céu. E como diz os textos, a morte já foi vencida. Não existe nem mesmo esse limite. Agora o céu está aberto, existe uma proximidade entre Deus e nós, entre nós e Deus, e entre nós, e essa fé justamente é que nós queremos manifestar a tantos irmãos e irmãs. Aqueles que creem, nós queremos motivar para que possam persistir, caminhar. Mas aqueles que não creem, nós queremos dar razões da nossa fé, porque Cristo, nosso Senhor, ressuscitando, deu-nos essa vida nova. Então, em sua casa, meditemos um breve momento essa ressurreição de Jesus, que também já é, aqui e agora, a nossa ressurreição. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos caríssimos, coloquemos perante Deus, Pai misericordioso, as nossas orações, as nossas preces. E nessas preces, peçamos pelos nossos falecidos, aqueles que padecem o purgatório, aqueles que estão enlutados, doentes, desempregados, presos, que são dependentes químicos, que lutam pela justiça, pela paz, pelas pessoas sós, casais, famílias, por você que está em casa, nos acompanhando, rezando conosco. Rezemos também pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, e rezemos por nós, para que ressuscitados com Cristo, possamos também testemunhá-lo a tantos irmãos e irmãs. São João Batista, rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. Deus Pai de infinita bondade, olhai por nós que estamos aqui reunidos em vosso nome, celebrando a ressurreição do vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Dai que sejamos também testemunhas desse imenso amor por nós, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água, desse vinho, possamos participar da sua divindade, se dignou a assumir a nossa humanidade.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício pelo qual a vossa igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas, sobretudo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós unimos a multidão dos anjos e dos santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. A quem sobe nossos louvores, nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe a paz e a proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Pedro e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja,
celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, com todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos dos céus. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos,
Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele não cessai de reunir, santificar e distribuir esses bens entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Ressuscitados com Cristo, rezemos como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos.
Oremos. Ó Deus, guardai a vossa Igreja sob a vossa constante proteção, para que, renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Isso, lembrando, em casa nós fazemos a comunhão espiritual. Então, também você já fez a sua oração. Ainda a nossa catequese de primeira e segunda fase e catequese do Crisma. Nós estamos vendo justamente o livro dos Atos dos Apóstolos, aonde fala dos dons. Então é importante, no capítulo 12, versículos 4 em diante. Então é importante que você possa em casa também, família reunida, justamente meditar. Olha, quais são os dons que nós temos e como que nós podemos colocá-lo a serviço da nossa igreja e de nossos irmãos. Então reúna-se em casa, veja que temos tempo hábil para isso. É importante que nós nos dediquemos, né? Então a Crisma e a catequese para a primeira Eucaristia. Então reúnam-se em casa justamente para aprofundarem esse tema catequético. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Pela intercessão de nosso padroeiro, São João Batista, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.